E agora nós vamos falar com a assistente social Jussara Barbosa, que realizou uma pesquisa na Universidade Federal de Alagoas, que concluiu que Maceió ocupa a primeira posição em ocorrências de ameaça de morte entre crianças e adolescentes no estado. Jussara, como essa pesquisa foi desenvolvida? Essa pesquisa foi desenvolvida na instituição onde eu estagiei, no Centro de Defesa dos Zumbi dos Palmares, num período de nós desenvolvemos a pesquisa num período que o programa está aqui no estado, que foi 2009 a junho de 2012. E essa pesquisa não existia antes, né? Aí nós alimentamos esses dados durante esse período e traçamos o perfil dos usuários do programa. O seu trabalho se dedicou a coletar dados e ele demonstra um resultado. Que resultado é esse? O resultado é que crianças e adolescentes ameaçados de morte, eles são em sua maioria do sexo masculino, da cor parda. A família, ela também vem sendo ameaçada de morte. Tem usuários até que de 7 meses de idade, 1 ano e meio, 2 anos, até 6 anos de idade. E também eles advêm da periferia da cidade, né? E a sua maioria abandonam o contexto familiar. A sua maioria abandonam a escola. E o contexto familiar, né? Você sentiu na pesquisa que essas pessoas, essa vulnerabilidade, ela começa na família? Sim, a família está ali vulnerável também à situação desse adolescente. A família, ela é disfuncionalizada, ela não tem uma estrutura para esse adolescente, né? A família, ela é violada também, nós vimos isso. Então, a família ela não tem uma saúde de qualidade, ela não tem essa educação toda, então isso leva o adolescente a entrar nesse risco. Você falou de crianças de 7 meses? 7 meses. Essa realidade acontece porque se o adolescente é ameaçado de morte, essa ameaça ela se estende a toda a família, pai, mãe, vó, a quem tiver dentro de casa. E a motivação dessas ameaças? A motivação? Quem ameaça? Quem ameaça? Em sua maioria é o traficante que ameaça, mas também nós temos casos do poder público, viola esse direito, né? O poder público, a sociedade que ela naturalize e a própria família. Desavenças familiares. Isso. No caso do tráfico de drogas, essa ameaça é velada, isso é levado à polícia? O tráfico de drogas é o maior dos motivos, o motivo maior, né, da ameaça. E que é levado à polícia só que quem vê mais isso seria o Conselho Tutelar, que é o órgão que chega mais ao programa. O Conselho Tutelar são 3 órgãos: o Conselho Tutelar, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Então, o Conselho Tutelar está mais próximo. Então, essa realidade chega mais ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar toma frente, leva ao serviço, ao programa, e as crianças lá recebem assistência. Essa assistência é suficiente? As famílias até trocam de identidade, mudam de endereço. Mudam. Como isso acontece? Quando a criança é ameaçada e chega até o Conselho Tutelar essa ameaça, quando há tempo, né, que tem casos que não há tempo, e chega até o Conselho, então o Conselho aciona um programa. E o programa tira imediatamente aquela criança ou adolescente do local inseguro e leva a um local seguro, podendo ser ou num bairro, ou numa cidade, ou mesmo fora do estado. Essa ameaça que a gente imagina não é ameaça somente velada por conta da droga, a desavença familiar, enfim, brigas de rua. A gente tem ouvido e até presenciado nos meios de informação, divulgação e na mídia, existem brigas de galeras, inclusive envolvendo o futebol. Qual é o percentual do futebol nessa questão? Do futebol não temos esse percentual. Nós só temos o tráfico de drogas, briga entre gangues, que seria, né, essas gangues que eu acredito que poderia ser futebol, só que não fala
Nós não temos esse dado. Não pontua esse dado? Não. É de furto, de roubo, violência doméstica, violência sexual. São esses os pontos maiores. E surge, claro, com naturalidade, dependendo do dado coletado, ele aponta assim a origem, né? Família, pai que ameaça filho, irmão que ameaça filho, traficante que ameaça usuário, amigos, desavenças, enfim. Mas você falou do Estado. Que tipo de ameaça o Estado faz ao adolescente e à criança? A ameaça do Estado é a violação dos direitos, né? Os direitos fundamentais. Se o Estado ele não promove esse direito, então ele ameaça, ele viola, ele fecha os olhos para a realidade do adolescente. Qual é o percentual da participação do Estado nessa violação? Quando eu falo Estado, não falo do Estado de Alagoas, né, do município, mas da União também. São os entes federativos, a União, o Estado e o município. Sobre esse percentual de Estado, nós não temos. Esse dado não temos como relatar. Essa pesquisa, ela pontuou que existe a liderança de Maceió, né, em 64%. Outros municípios apresentam problemas? Palmeira dos Índios está em segundo lugar, Arapiraca em terceiro e União dos Palmares em quarto. E você acredita que Maceió lidera por quê? Olha, nós fizemos essa pesquisa a partir dos dados, não somente da pesquisa institucional, mas também essa pesquisa nós relatamos o dado do mapa da violência e do índice de homicídio na adolescência. E nós fizemos essa relação, e desde 2009 até hoje, Alagoas sempre está no topo, e nós vemos sempre na mídia Alagoas no topo em índice de homicídios entre jovens. Você falou no início da entrevista que geralmente são homens, né? São jovens. E tem uma etnia mais presente. Cor parda. A cor é a parda. As que eles dizem é a parda. E por que você disse aqui eles dizem? Porque assim, quando vamos, por exemplo, ao mapa da violência, seria a cor negra. Aí nós já achamos assim, é negro, então é pobre, vem da periferia. Mas nossos dados, eles relataram que são a cor parda. São da cor parda. Uhum. Com relação à estratificação social, qual seria, então, esse percentual? De onde vem e onde se origina essa violência? Eles vêm da periferia, né? Aqui em Maceió, em sua maioria, do Vejão do Lago. Do Vejão do Lago está em primeiro lugar. Jacintinho, Complexo Benedito Bentes e Tabuleiro. Eles vêm dessas regiões. Mas existe também classe A, em pouca quantidade. E também, em sua maioria, a classe A, a família toma uma evidência, leva para outro local, aí já sabe mais situar. Uhum. Tem assistência, né? É isso. Uhum. O Estado teria, sim, uma situação de maior vulnerabilidade. Por que isso acontece? A presença do Estado é sentida nesses bairros que você pontuou, como Vergel do Lago, Benedito Bentes, Jacintinho e Tabuleiro? Podemos dar o exemplo da ausência do Estado na educação. Uma criança, ela vai para a escola às 7 horas, 9 horas ela está em casa. Então ela ali está vulnerável ao tráfico, ela está vulnerável a estar na rua em brigas, até testemunho do assassinato está vulnerável, até a localidade, né? Então o Estado não tem uma política preventiva para essa criança, que deixe ela todo dia na escola, ou tem uma prática esportiva. Acreditamos que essa vulnerabilidade social leva o adolescente a entrar num caso de ameaça de morte. Vocês pontuaram uma pesquisa, mas de qualquer sorte, isso vai apontar, né, que existe o problema, né? Vocês se preocuparam com as soluções dele, em apontar soluções? A única solução que nós apontamos, eu acredito que seja a principal, é as políticas preventivas. Que as políticas sociais elas sejam de fato efetivadas. Que não existe uma política de proteção, como existe esse programa. Ele é um programa de proteção, então o direito ele é violado para ser protegido. Então, se vemos assim,
o direito sendo prevenido. Temos o direito à vida, então ele é prevenido. Então ele não seria protegido depois, não teríamos uma criança ameaçada para proteger. Seria mais difícil, né? Teria que atuar antes do fato ocorrer, né? De que forma? Mais médicos, mais entretenimento, mais segundo tempo, mais atividade extracurricular, mais escola? Mais escola de tempo integral, uma saúde de qualidade. Um adolescente que venha ocupar a mente dele, que ele esteja na escola ali com o pensamento, não, eu só vou pela merenda, que muitas vezes é isso, é esse pensamento. Não, mas eu tenho uma prática esportiva, mas eu tenho isso na escola. Então seria mais essa realidade. Uhum. Você sente que a família também participa? Ou ela está na mesma condição de vulnerabilidade? A família também é vítima. Ela é vítima também porque ela não tem essa condição, ela também está no risco, né? Ela não tem, um pai não tem um emprego, ele também não tem uma educação de qualidade, não tem uma saúde, então fica muito vulnerável, é muito complicado, ele também muitas vezes tem violência na família, né? Violenta aquele adolescente, violenta a esposa, então ele está sempre vulnerável ali. Pelo que entendi você dizer, existe mais assistência do que prevenção, do que respeito ao Estatuto da Criança, por exemplo, né? Aos direitos das crianças, né? E a Constituição também. Existem vários direitos, né? A Constituição ela é linda, o Estatuto também é muito bonito, mas o que nós vemos na teoria deveria sim existir na prática. Esse direito à saúde, o direito à educação, o direito ao lazer. Essa criança não tem o direito ao lazer, muitas vezes você vê, você anda pela cidade, está lá a criança vendendo alguma coisa na rua. Então, que direito é esse? Trabalho infantil. Então, essa criança está vulnerável a todas essa ameaça. Então, a pesquisa não revela números. Ela revela uma situação real que existe e que muitas pessoas não querem ver. Isso. A pesquisa, ela relata essa situação desses adolescentes, né, que nós vimos aí. E o que nós vemos sempre na mídia é que só vemos homicídio. Só temos esses dados de homicídio. Mas vamos olhar essa conotação não negativa, mas sim positiva. O direito dessa criança está sendo violado. O direito que deveria ser garantido. Então, até esse programa, nós poderemos, assim, ele está sendo evidenciado. Então, cadê o poder público para olhar, para prevenir? Conversamos com Jussara Barbosa, ela que é assistente social. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. E o pauta especial desta semana fica por aqui. Até a semana que vem.